Seráfia, ou Verônica, era prima de São João Batista, pois o pai era filho do irmão do pai de Zacarias. Era natural de Jerusalém. Quando Maria foi levada à comunidade das virgens do templo, ainda menina de 4 anos, 3 ou 4 apenas, vi Joaquim e Ana entrarem na casa paterna de Zacarias, não longe do mercado de peixe. Morava ali um velho parente de Zacarias, talvez fosse o tio do mesmo, e a avó de Seráfia, a qual vi nesse tempo já muito mais velha do que Maria. Podia ter 5 anos mais. Também na festa dos esponsais de Nossa Senhora e São José, a vi mais velha do que Nossa Senhora. Era também parente do velho Simeão, que profetizou no templo, por ocasião da apresentação de Jesus, e desde a infância era amigo dos filhos, venerando ancião, os quais tinham já há muito tempo, como o pai, ardente desejo da vinda do Messias, como também Santa Verônica. Esta esperança de salvação conservava-se entre muitos homens bons daquele tempo, como um secreto amor. Os contemporâneos não pressentiam absolutamente nada. Quando Jesus, então menino de 12 anos, ficou em Jerusalém para ensinar no templo, vi Santa Verônica, mais velha do que a mãe de nosso Senhor Jesus, e ainda solteira. Mandava comida para Jesus a um albergue fora de Jerusalém, onde ele se hospedava nas horas em que não estava no templo. Essa hospedaria, situada a 15 minutos de caminho na direção de Belém, era a mesma que Nossa Senhora e São José ficaram um dia e 2 noites, com um casal de velhos. Quando depois do nascimento de Jesus, foram de Belém ao templo para apresentar o menino Jesus, aquele casal de idosos eram essênios. A mulher era parente de Joana Cusa. Conheciam a Sagrada Família e Nosso Senhor Jesus. Essa albergaria era um estabelecimento destinado aos pobres. Jesus e os discípulos alojavam-se muitas vezes ali, e vi que nos últimos tempos da vida terrena de nosso Salvador, quando estava ensinando no templo, Santa Verônica mandava várias vezes comida para lá. Mas naquele tempo eram outros os proprietários do albergue. Seráfia casou-se tarde. O marido, Siraque, descendente da casta Susana, era membro do conselho do templo. Como a princípio tinha prevenção contra Jesus, Seráfia tinha muito que sofrer por causa das íntimas relações que mantinham com Jesus e as santas mulheres. Até foi várias vezes presa pelo marido num subterrâneo, durante bastante tempo. Convertido por Nicodemos e José de Arimateia, diminuiu essa aversão e permitiu à mulher que seguisse a doutrina de nosso Salvador. Diante do tribunal de Caifás, deu com Nicodemos, José de Arimateia e outros bem-intencionados o voto a fazer de nosso Senhor
e abandonou com eles o sinédrio, o voto a favor de Nosso Senhor, e abandonou o sinédrio. Santa Verônica era ainda uma bela e forte mulher, mas já devia ter mais de 50 anos. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que celebramos no Domingo de Ramos, eu a vi com uma criança no colo, entre outras mulheres, tirando o véu da cabeça e estendendo-o com respeito e alegria no caminho. Era o mesmo pano que apresentou ao Senhor num outro cortejo mais triste, mas também mais vitorioso para lhe aliviar os padecimentos. O mesmo véu que deu à compassiva dona o nome novo e triunfal de Verônica, e que é agora objeto de veneração pública na Igreja. No terceiro ano, depois da ascensão de Jesus Nosso Senhor, mandou o imperador romano um dos seus homens a Jerusalém, para juntar todos os testemunhos e boatos sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Esse homem trouxe consigo a Roma Nicodemos, Santa Verônica e um parente do Joana Cusa, o discípulo Epáfras. Este último era um criado muito singelo dos discípulos, que antes tinha sido empregado e moço de recados dos sacerdotes no templo. Vira Jesus logo depois da ressurreição, junto com os apóstolos no cenáculo, nos primeiros dias e também muitas vezes em outras ocasiões. Vi Verônica no palácio do imperador, que estava doente. O leito imperial era elevado alguns degraus acima do assoalho. Tinha uma grande cortina, o qual era quadrangular, mas não muito espaçoso. Não vi janelas, mas a luz entrava no quarto pelo teto, do qual pendia cordões, pelos quais se podiam abrir e fechar válvulas e ventiladores. O imperador estava só. Os criados estavam na antecâmara. Vi que Verônica tinha consigo, além do sudário, ainda uma mortalha de Jesus, e que estendeu o sudário diante do imperador. Era uma faixa longa e estreita, que antigamente usava como mantinha na cabeça e no pescoço. O retrato do rosto de Nosso Salvador achava-se na extremidade do véu, quando o apresentou ao imperador. Segurou com a mão a parte mais longa, que pendia para baixo. O rosto de Nosso Senhor não era como uma simples pintura, mas impresso no pano com sangue. Também era mais largo que num retrato comum, porque o pano abria todo o rosto, na mortalha que Verônica trouxera consigo. Vi a impressão do corpo flagelado de Jesus. Creio que era um dos panos sobre os quais fora colocado antes de ser sepultado. Não vi que o imperador tocasse ou fosse tocado com esses panos, mas recebeu a saúde só de os ver. Queria que Verônica ficasse em Roma. Queria dar-lhe como recompensa uma casa, campos e bons empregados. Mas a piedosa cristã só desejava voltar a Jerusalém e morrer onde Jesus morrera. Vi também que voltou
com os cristãos, com os companheiros, para Jerusalém, e que na perseguição dos cristãos, quando Lázaro e as irmãs foram expulsos para o exílio, fugiu com algumas mulheres, mas foi presa e lançada num cárcere. Aí morreu de fome, como mártir da verdade, por Jesus Cristo, a quem tantas vezes alimentara com o pão terrestre, e que alimentara com sua carne e seu sangue para a vida eterna. Lembro mais, em geral, de ter visto uma vez, já há algum tempo, que o sudário de Verônica ficou com as santas mulheres após a morte dela, e que o discípulo Tadeu o levou consigo para dessa. E lá, como também em outros lugares, fazia milagres por meio dele, que também veio para Constantinopla, e depois, por intermédio dos apóstolos, se tornou propriedade da igreja. Creio ter visto uma vez que está em Turim, onde também está a mortalha de Jesus. Mas naquele tempo vi a história de todos os panos santos, que me confunde a memória. Também hoje vi ainda muita coisa de Verônica, o que porém não conto, porque não tenho recordação clara. Outra vez narra Catarina Emmerich. A respeito do sudário, vi que era um pano, como naquele tempo costumava usar no pescoço. Às vezes, um segundo sobre os ombros. Verônica tinha um igual sobre os ombros no caminho da cruz. Oferecer um tal pano era sinal de compaixão e de tomar parte na tristeza ou no luto. Verônica, vendo o Senhor tão machucado e sangrento, correu para lhe enxugar o rosto, que se lhe imprimiu num lado do pano, com o sangue das feridas da testa e de todo o corpo, todo o rosto. Verônica nunca esteve pessoalmente em Roma. O sudário ficou com as santas mulheres. Quando Marta e Madalena foram exiladas para Marsília, recebeu a Mãe de Deus, da qual veio por meio dos apóstolos para Roma. Nessa perseguição de Lázaro e das irmãs, também de Santa Verônica, que era uma bela e esbelta mulher, junto com outras mulheres, foi muito perseguida. Fugiram, mas foram alcançadas e presas, e Santa Verônica morreu de inanição no cárcere. Santa Verônica Mártir, rogai por nós.